à vontade. Bom dia. Então, o meu tema é a interdisciplinaridade entre fonoaudiologia e educação musical. Novas possibilidades para o professor de música através da estimulação do processamento auditivo central. Quem me orienta é a Thelma e eu estou no mestrado. Então, inicialmente, assim, esse meu tema é bem específico pela minha própria formação, né? Eu sou fonoaudióloga, especialista em linguagem, e também fiz a licenciatura, especialista em educação musical. E no mestrado eu queria justamente juntar as duas coisas, as duas áreas, porque pela minha prática eu vejo que isso é uma linha muito próxima, né? A fonoaudiologia com a educação musical, principalmente na educação infantil, que é o meu foco de trabalho. Então, eu observei com a minha prática que o processamento auditivo, que mais na frente eu vou definir melhor, ele tem uma proximidade com a educação musical muito grande, e é o meu foco de estudo. E aí a minha proposta é justamente gerar uma reflexão e conhecimento para a prática do professor de música, né? Não que ele precise saber mais isso para dar uma boa aula, a questão não é essa, é só dar esse conceito de que ele, com esse conhecimento, ele pode aprimorar ainda mais as suas aulas e a própria atenção aos alunos. Então, inicialmente, para quem não é muito familiarizado, a fonoaudiologia é uma profissão da área da saúde e da educação, que pesquisa, previne, avalia e trata as alterações da voz, fala, linguagem, audição, aprendizagem, enfim, a comunicação humana. Ele pode atuar, o fonoaudiólogo, sozinho ou com outros profissionais, como fisioterapeutas, otorrinolaringologistas, neurologistas, dentistas, psicólogos, pedagogos. E aí a minha pesquisa, como eu já tinha falado anteriormente, eu quero juntar a fonoaudiologia educacional, então assim, algumas escolas até têm a presença do fonoaudiólogo dentro, e a música, né? E aí, quando eu falo um pouco da minha prática, eu vejo justamente essa ligação das duas áreas, né? Quando eu estava só na fonoaudiologia, atendendo no consultório, eu usava a música na minha terapia, porque eu achava que a intervenção era mais lúdica, mais leve. E agora que eu estou mais dentro da área da música, eu vejo que é impossível abandonar todo aquele conhecimento da fono, né? Acaba que isso vem para a minha prática também. Uma questão que eu acho que tem que ser bem clara na minha pesquisa é que eu não pretendo fazer uma terapia na sala de aula de música, né? Não é nem um pouco esse meu objetivo, até porque as aulas de música isoladamente não irão suprir a necessidade de intervenção ou tratamento quando for necessário para algum aluno, né? A minha intenção é gerar essa inquietude, talvez, do professor observando algum aluno que tem alguma necessidade. E aí a minha proposta é a ampliação do olhar com relação às atividades musicais. Então, assim, eu quero pegar as atividades musicais que a gente já faz rotineiramente nas aulas de música, principalmente para educação infantil, e mostrar que elas também estão ajudando nas questões fonoaudiológicas, nas questões comunicativas das crianças. E aí eu escolhi educação infantil primeiro porque é o meu foco de trabalho maior, eu trabalho com educação infantil em 3 escolas, mas também por ser justamente o segmento que é o palco das primeiras experimentações comunicativas da criança, né? Então, se a gente considera que a educação infantil vai de 4 meses até os 6 anos, é justamente esse processo que a criança está aprendendo a se comunicar. E aí, com isso, eu gero uma relação entre saúde e educação, né? Eu estou levando conceitos de saúde para dentro da escola e vice-versa também, né? Então, eu acredito que seja importante também por isso. E aí eu foco no processamento auditivo, né? Então, para conceitualizar melhor, o processamento auditivo central é definido como um conjunto de habilidades auditivas que o indivíduo necessita para interpretar o que ouve, envolvendo não só a percepção dos sons, mas também os mecanismos que são utilizados para tornar a mensagem mais clara, localizar o sinal percebido, analisar as informações acústicas, armazenar e utilizar as informações acústicas, dentre outros, né? Todos nós temos diversas habilidades auditivas que o processamento auditivo mede, né? Então, o fato de a gente conseguir localizar uma fonte sonora é uma habilidade do processamento, distinguir um som do outro é uma habilidade, ter uma memória auditiva é uma habilidade do processamento. E aí eu percebo na minha aula
que às vezes aquele aluno que a gente propõe uma atividade rítmica e ele não consegue reproduzir, isso também, ele pode ter um problema rítmico, mas ele também pode ter uma alteração de processamento. E aí se a gente para pensar, todas as atividades musicais, todas não, né, mas a maioria das atividades musicais, se a gente for um pouquinho mais a fundo, só nesse conceito a gente consegue já dizer várias habilidades, né? Então, uma simples dança da cadeira, que a gente trabalha a questão sentiu que a música parou e eu preciso sentar, isso é uma habilidade do processamento. Se eu faço um jogo rítmico e peço para o aluno repetir, ele tem que ter a memória auditiva. Então, assim, eu pretendo especificar, né, fazer uma boa revisão sobre o processamento, para depois eu poder linkar as atividades e como é que isso funciona. E aí a pesquisa em si, eu pretendo fazer um estudo de caso, né, com uma pesquisa de campo, tendo como foco uma metodologia qualitativa, né? Então eu ainda estou no início da pesquisa, eu ainda vou definir quem vai ser esse professor colaborador ou essa escola colaboradora, eu estou fechando isso. E aí eu quero acompanhar essas aulas e fazer essa parceria com esse professor e trocando essas informações, ver como que ele administra essas questões, se ele percebe essas questões, até porque eu estou focando no processamento, mas a gente também não pode deixar de perceber crianças roucas, crianças que têm alguma troca fonêmica, que faz alguma distorção na hora de falar. Então também eu quero ver como que esse professor tem essa percepção e se tem, né? Porque para mim é muito claro, quando eu estou na minha sala de aula, eu observo isso até pela minha própria prática, mas eu quero ver se um professor que não está familiarizado, se ele tem essas percepções. E aí, obviamente, meu referencial teórico vai estar linkado a autores importantes da fonoaudiologia e da educação musical. Então, eu pretendo realizar essa revisão bibliográfica sobre fonoaudiologia e educação musical, buscando paralelos e pontos relevantes para a prática musical de sala de aula. E aí eu vou definir o professor colaborador e realizar uma entrevista inicial. Posteriormente, eu vou assistir presencialmente às aulas desse professor, identificando questões fonoaudiológicas dos seus alunos e ajudá-lo a perceber tais características através das próprias atividades musicais. Então, da mesma forma, eu também não pretendo avaliar esses alunos, fazer uma avaliação formal dentro do protocolo da fonoaudiologia. A questão não é essa. É justamente perceber como que essas crianças se manifestam comunicativamente dentro da aula de música. E aí eu quero fazer um levantamento de atividades musicais que poderão contribuir para o trabalho do aspecto comunicativo dos alunos. Porque também, se a gente parar para pensar, essa questão da comunicação dos alunos, ela afeta diretamente a própria questão musical, né? Então, um aluno que não se comunica bem, provavelmente ele não vai se apresentar bem em público, ele não vai cantar tão bem se ele tem uma troca fonêmica. Então, é importante para a comunicação, mas eu acredito que também vai ser importante para a aula de música, né? E aí, no final, eu pretendo realizar uma nova entrevista com esse professor, confrontando o que foi observado antes e depois da intervenção da pesquisadora. E como foram as percepções da sala de aula, se ele começou a ter um pouco mais de atenção para isso ou não, se para ele ainda é difícil, como é que vai ser. E aí eu quero reunir todos os dados colhidos e interpretados na pesquisa de campo e confrontar com o que propõe a literatura, propondo novas possibilidades para esse fazer musical em sala de aula. E aí, assim, como considerações finais, que ainda é muito precoce, eu pretendo entender as demandas fonoaudiológicas na educação infantil, propor formas de se lidar com tais demandas, de uma forma também bem lúdica, e gerar conhecimento de forma a enriquecer o trabalho do professor de música. É isso, muito obrigada. Perguntas, comentários? Eu quero dizer que eu acho que a pesquisa da Angélica é importante, porque na educação infantil todos os professores usam música, não são só os professores de música, né? Então, assim, quando a gente vê um professor de música, a gente tem que ver uma pessoa que tem uma formação, então trabalha já de uma, mesmo que não conheça, ele já está mais preparado para trabalhar com as crianças. Eu acho que os outros professores,
né? Então, pode não ter uma formação musical, eles usam música. E eu já trabalhei bastante com educação infantil e a gente vê os professores estimulando as crianças a cantarem alto, né? O que vira um grande grito, o que vira um problema, né? Então, acho assim, que a gente começa a trabalhar o professor de música, ele tem uma consciência, porque ele pode trazer contribuição para o próprio programa, né? Para a escola, né? Foi. Não tem mais perguntas? Alguém tem mais que falar alguma coisa? Bom, sim, quer falar? Tá ok. Muito obrigada. Parabéns.